Todo primeiro domingo do mês, nós participamos da ceia do Senhor. E fazemos isso em memória a Ele. Realizamos isso de todo o nosso coração, para exaltá-lo, para engrandecê-lo por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele tem realizado e as promessas que Ele tem a cada um de nós. Na palavra de Deus, ela é muito rica com relação a muitos personagens bíblicos. E é interessante o quanto as mulheres são intensas no relacionamento com Deus. Quantos textos bíblicos nós encontramos, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, de grandes mulheres de Deus. Pessoas que muitas vezes aparentemente não apareciam, mas atrás dos bastidores, seguindo Jesus, realizando a obra de Deus, eram intensas em tudo aquilo que elas faziam. Eu quero destacar nesta noite Maria de Betânia. O título da minha mensagem é Quem honra, honra. O título da minha mensagem é Quem honra, honra. Se você trouxe a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo de 1 a 6. Evangelho de João, capítulo 12, versículos de 1 a 6. 6 dias antes da Páscoa, ou seja, 6 dias antes de Jesus ser preso, ser morto, ser crucificado, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caríssimo, e derramou sobre os pés de Jesus, e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do seu perfume. Volte um pouquinho para o texto de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, do versículo 6 ao versículo 10. Esse episódio é relatado em 3 evangelhos, Mateus, Marcos e João. Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 6. Deixe-a em paz, disse Jesus. Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ela fez o que estava a seu alcance, ela fez voluntariamente, ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo, antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro, quem está dizendo aqui? Quem está dizendo aqui? Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que esta mulher fez será contado em sua memória. Gente, Jesus que falou isso. Jesus está honrando a atitude desta mulher. Aquilo que ela fez voluntariamente, espontaneamente, de todo o seu coração, com coração alegre, com coração grato, com coração jubiloso. Jesus honrou a atitude dela, ao ponto de declarar: eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, até em Maringá, no ano de 2017, no dia 3 de setembro, o nome dessa mulher será lembrado. E isso é para a sua edificação, isso é para a minha edificação. A ação de uma mulher, a atitude de uma mulher em honrar a Deus, em honrar a Jesus, em honrar a Deus, em honrar a Jesus. Eu fui ver no dicionário o que representa honra. O que representa honra? Manifestação que denota um respeito,
dignidade, virtuosidade, consideração, admiração por alguém que se distinguiu por sua conduta. Houve dupla honra. Maria honrou a Jesus, Maria respeitou a Jesus, Maria considerou, admirou Jesus, tendo uma atitude a qual ela foi reprovada pelos próprios discípulos. Os próprios discípulos de Jesus, que estavam presentes naquela casa, reprovaram a atitude de Maria e chamaram a atenção dela. Aonde já se viu esse desperdício de um perfume de nardo puro tão caro, sendo derramado, sendo despejado aos pés de Jesus? Esse perfume poderia ser vendido por um preço muito alto, 300 denários, que equivale a 300 dias de trabalho. Depois você faça as contas. Quanto que você ganha por dia? Aquilo que você ganha por dia é aquilo que ela ofertou de uma maneira voluntária, espontânea. Ela deu de uma maneira graciosa, honrando aquele momento, honrando a presença de Jesus em casa. Não eram todos que tinham esse privilégio, esse acesso de receberem Jesus em sua casa e servir uma refeição. Não eram todos, não eram todos. E ela foi privilegiada por isso. E ela se sentiu honrada por isso. E por isso ela ofereceu 300 dias de trabalho, o que equivale àquele perfume, ofertando, derramando sobre os pés do Senhor Jesus. Sobre os pés do Senhor Jesus. Eu quero destacar ainda outros momentos onde essa mulher teve o privilégio e a oportunidade de se encontrar com Jesus. Não foi o primeiro momento em que ela se encontrou com Jesus. Eu encontrei pelo menos 3 narrativas bíblicas que ela reconheceu em Jesus o Filho de Deus e rendeu-se a Ele de todo o seu coração. Muitas vezes sendo até mesmo recriminada. E nos 3 encontros, as pessoas que estavam próximas não entendiam a atitude dela, não entendiam o comportamento dela, não entendiam porque ela estava fazendo aquilo que ela estava fazendo. As pessoas não entendiam. Muitas olhavam ainda e tinham inveja, ciúmes daquilo que ela estava fazendo. Não entendiam. O primeiro tópico: honra ouvindo aos pés de Jesus. O primeiro tópico, por gentileza, ponha no telão e deixe no telão. O primeiro tópico: honra ouvindo aos pés de Jesus. Lucas capítulo 10, por gentileza. Lucas capítulo 10, é um texto bem conhecido. Evangelho de Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo aos pés do Senhor, ouvindo a palavra, ouvindo Jesus, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada, ansiosa, com muitos serviços. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Disse-lhe que venha me ajudar, peça para que ela venha me ajudar. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, ansiosa, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessário. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Qual foi a escolha de Maria? Marta e Maria estavam recebendo Jesus.
o Senhor dos senhores, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Marta prontamente foi pensando nas responsabilidades, nos compromissos caseiros e se dedicou em servir a Jesus. Se dedicou em oferecer a Jesus uma comida boa, uma casa arrumada, sabe? E ela prontamente se dedicou a realizar isso. Foi a escolha dela. Mas o texto diz que Maria assentou-se aos... O que representa assentar-se aos pés? Rendição. Rendição. A atitude dela foi uma atitude de rendição, de reconhecer a oportunidade única de ter Jesus na minha casa, de receber o Filho de Deus, de receber o profeta, o maior dos profetas, o Senhor dos senhores, de ouvir as suas palavras, de ser edificada, de ser alimentada espiritualmente. Ela não estava preocupada com os afazeres, não estava preocupada com o alimento físico, ela estava interessada e tomou uma decisão. E a Bíblia diz que Jesus declarou, ela fez a melhor escolha. Ela fez a melhor escolha. E se prostrou aos pés de Jesus para receber de Jesus. Para receber de Jesus. Jesus veio para ser servido ou para servir? Jesus veio para ser servido ou para servir? E quem entendeu esse princípio? Marta ou Maria? Maria. Marta queria servir a Jesus. Maria foi servida por Jesus através da sua palavra. Nós precisamos discernir isso. Em que momento nós servimos, em que momentos nós precisamos parar, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos nos encher da palavra de Deus para enfrentar o nosso dia a dia, para enfrentar as circunstâncias. A Bíblia diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitas vezes nós não temos tempo para parar, não temos tempos para ouvirmos Deus, não temos tempo para se assentarmos e ouvirmos a palavra de Deus. Quantas outras pessoas poderiam estar hoje aqui e fizeram uma outra escolha e tomaram uma outra decisão, mas você, isso não te será tirado. A escolha que você fez de reservar esse tempo, de oferecer esse tempo e se assentar aos pés do Senhor Jesus e receber a sua palavra, isso não te será tirado. Ninguém poderá tirar isso de você. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E você sairá daqui grandemente fortalecido, edificado. Oportunidade única. Nada é mais importante para mim do que me assentar-se e ouvir a palavra de Deus. A escolha certa, porque muitas circunstâncias e muitas situações acontecem quando você decide ouvir a palavra de Deus. Quando você decide honrar a Deus, quando você decide celebrar ao Senhor. Chega um visitante, chega um familiar, um telefonema, uma situação. Não, mas quando você assenta no coração, já no domingo de manhã, quando você assenta no coração com relação ao grupo familiar, hoje é dia de grupo familiar, eu tenho um compromisso, eu vou me assentar aos pés do Senhor Jesus e receber a sua palavra. Nada vai me desviar desse foco, é essa a minha escolha, é essa a minha decisão. Você honra a Jesus. Você honra a Jesus. A quem honra, honra. Você honra a Jesus. E aí esse primeiro aspecto de Maria, assentada aos pés de Jesus. E a irmã passa a dar uma olhadinha, não vem me ajudar. Jesus, interessante que ela não falou com Maria, ela falou com Jesus. Maria ouviu, mas Jesus respondeu: você está ansiosa e preocupada com muitas coisas. Você precisa parar. Você precisa parar e ouvir a minha voz.
e ouvir a minha palavra, e receber a minha palavra, você precisa parar. E essa escolha não te será tirada. Ela fez uma escolha muito boa. Ela fez uma escolha acertada. Porque de repente a gente tem tempo para tudo. E não temos tempo para ouvirmos a palavra de Deus. Honra, prostrando-se aos pés de Jesus. Tópico 2, João capítulo 11, por gentileza, João capítulo 11, a partir do versículo 17. Novamente a nossa personagem, aonde Jesus Cristo a honrou diante dos seus discípulos. E olha, naquela época, uma mulher para ser honrada num grupo de homens, isso era muito difícil. Isso era muito difícil. Mas ela foi honrada de uma maneira sobrenatural, de uma maneira especial, de uma maneira única. Lembrando, honra, manifestação que denota respeito, dignidade, virtuosidade, consideração, admiração por alguém que se distinguiu por sua conduta. Consideração devida a uma pessoa que se distingue por suas ações, atitudes intelectuais, morais ou artísticas. Princípio ético-moral que leva alguém a ter uma conduta íntegra, irrepreensível, que não se corrompe e que não permite gozar de bom conceito junto ao meio em que vive. Isso é honrar. Uma pessoa íntegra, uma pessoa sincera e que faz aquilo espontaneamente, com respeito, com honra. Novamente, no texto de João, capítulo 11, versículo 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro. Havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria, aqui a nossa personagem novamente, para confortá-las pela perda do irmão. O seu irmão havia falecido, havia morrido. E elas tinham enviado um mensageiro para chamar Jesus, quando ele estava doente. E Jesus declarou, essa enfermidade não é para a morte, é para que o nome de Deus seja exaltado e glorificado. E Jesus ficou mais 2, 3 dias em Jerusalém. E quando Jesus voltou, já havia 4 dias que Lázaro já havia sido enterrado, sepultado. Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. A Marta, a gente percebe uma atitude muito impulsiva, de fazer, de realizar, de estar disposta e estar fazendo. Isso tanto no primeiro texto quanto no segundo texto. E Maria não, ouvindo isso, permaneceu na sua casa. E Marta prontamente foi ao encontro de Jesus. Foi ao encontro de Jesus. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? Ela lhe respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. Saiu da presença de Jesus. Deixou Jesus no vácuo. Deixou Jesus no vácuo. Eu creio, mas não creio. Eu creio, mas não creio. E foi embora. E foi embora. E foi para casa. Chamando à parte Maria, disse-lhe, o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus, as pessoas que estavam ali na casa, que estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar.
chegando ao lugar onde Jesus estava, Maria, a nossa personagem, Maria, chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo, Maria prostrou-se aos seus, novamente, Maria prostrou-se aos seus pés, uma posição de reconhecimento de quem eu sou e quem é Jesus para mim. Uma posição de quem nós somos. Acabamos de cantar. Quem nós somos? Nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus. Escravo eu já fui, agora eu sou filho. Eu sou herdeiro de todas as promessas do Senhor. O primeiro tópico foi uma atitude que ela tomou, uma escolha que ela fez. O segundo tópico, ela honrou através do quê? Através de uma posição, cargo e função ou lugar de destaque numa escala hierárquica. Ou seja, ela reconhecia a autoridade em Jesus. Ela reconhecia quem era Jesus. E de uma maneira de rendição, ela se prostrou aos pés de Jesus. Se prostrou aos pés de Jesus. Quem eu sou e quem Ele é para mim. Diante de muitas circunstâncias e adversidades, nós recorremos a tantas situações, a tantas circunstâncias, e muitas vezes nós não recorremos ao Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, que declarou: eu sempre estarei com vocês, eu nunca te abandonarei, eu nunca te deixarei, eu sempre estarei com vocês. E essa postura, essa postura que ela deixou, o texto continua. Qual é o versículo que eu parei? Deixa o texto até a gente estar continuando. 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma fala de Marta. Elas tinham conversado. Lázaro morreu. Se Jesus estivesse aqui, não teria acontecido essa catástrofe, não teria acontecido essa morte. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se em função da incredulidade do coração das pessoas. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Veja como ele amava essa família. Veja a intimidade que Jesus tinha com essa família. Terceiro tópico. Honra, ungindo os pés de Jesus. Honrar Jesus. Ouvindo a sua palavra. Assentando-se, aquietando-se e recebendo a sua palavra. Honrar a Jesus, prostrando-se aos pés de Jesus. Você precisa saber quem você é e quem é Jesus para você. Porque do contrário, não tem como nós honrarmos a Jesus. Não tem como nós adorarmos a Jesus. Não tem como nós respeitarmos a Jesus. Não tem como nós considerarmos, admirarmos Jesus. Não tem como. Porque muitas vezes as nossas atitudes nos afastam de Jesus. As nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa posição, aonde você está, o que você faz, te afasta de Jesus. Ele jamais vai se afastar de você. Agora, voltando para o nosso texto principal, o nosso texto inicial, João capítulo 12, de 1 a 6. João capítulo 12, de 1 a 6. 6 dias antes da Páscoa, 6 dias antes da morte, da crucificação de Jesus, chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ou seja, Jesus ressuscitou a Lázaro. Nós conhecemos a história. Jesus foi até o sepulcro, pediu para que retirassem a pedra, e Jesus chamou Lázaro, e depois de 4 dias já morto, Lázaro ressuscitou. Você pode imaginar a alegria do coração de Maria,
a alegria do coração de Marta, de todas aquelas pessoas que foram testemunhas, ouviram e viram o poder de Deus sendo manifesto. Agora, em um segundo momento, em um terceiro encontro, Jesus estava novamente em casa. Jesus estava novamente em casa. Chegou de Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia. Marta continuou sendo Marta. Ela estava servindo, estava ali agitada, né, com os negócios, com a casa, com a alimentação. Enquanto Lázaro estava à mesa com Jesus, com os seus discípulos também à mesa. E as mulheres não poderiam se assentar à mesa. Eram só os homens que se assentavam às mesas. Eles tiravam as suas sandálias, lavavam os pés, e eram mesas pequenas. Tem as fotos aí, por gentileza, da mesa? Eram mesas pequenas, aonde ficavam em volta, e ali, descalços, eles faziam as suas refeições. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus, e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Ungindo os pés de Jesus. Foi uma ação tão voluntária, tão espontânea, com tanta honra, com tanta alegria, que chamou a atenção de todos naquela casa. Humanamente falando, de acordo com o costume, ela nem poderia fazer aquilo. Eu fui ver algumas pesquisas e olha aqui alguns fatos interessantes. Pranto de alegria. As lágrimas daquela mulher já não eram lágrimas de tristeza em função da morte do seu irmão. As lágrimas daquela mulher eram lágrimas de alegria. Ela se sentiu honrada em receber Jesus na sua casa. E ela pensou, de que forma eu posso demonstrar através de um gesto, através de uma atitude, através de uma ação, a minha gratidão por esse momento. Lázaro conversando com Jesus, Marta servindo à mesa, os discípulos na minha casa. E ela decidiu, eu vou dar aquilo que eu tenho de melhor. Eu vou ofertar, eu vou dar a Jesus aquilo que eu tenho de melhor. E quando ela foi no seu quarto, pegou aquele perfume caríssimo, e depositou e derramou aos pés de Jesus. Você pode imaginar a cena? Ela estava triste? Ela estava ansiosa? Ela estava preocupada com o valor daquele produto? Sim ou não? Não! Ela fez isso de todo o seu coração, ela fez isso com alegria, pois estava aos pés de alguém que, por mais que era conhecido e considerado o convidado principal, especial, ele não a rejeitou. Ele recebeu aquele perfume. Enquanto os discípulos rejeitaram, enquanto os discípulos se opuseram àquela atitude. Não faça isso, que desperdício é esse? O que você está fazendo? Nós poderíamos ter vendido esse perfume e ter comprado alimentação para os pobres, ter abençoado os pobres. E Jesus diz, deixa em paz, fiquem quietos. Vocês não estão discernindo a importância deste momento, a importância dessa atitude, a importância desse gesto, a importância desta oferta. É uma oferta em honra, é uma oferta em gratidão, é uma oferta dada com alegria. Porque em breve, eu estarei sendo sacrificado. E o que está acontecendo aqui é a preparação do meu corpo, que será entregue para salvação, para a remissão dos pecados. O que representa o corpo de Cristo?
O que representa o corpo de Cristo? A igreja. A igreja. A quem honra, honra. A quem honra, honra. Enxugava com os cabelos. Soltar o cabelo para uma mulher judia em público, ou até mesmo entre amigos, era inaceitável, pois soltar o cabelo era considerado um ato obsceno, semelhante a uma mulher mostrar os seios hoje em dia. Por isso uma mulher só fazia isso junto ao seu esposo, em um momento íntimo, dentro de 4 paredes. Isso, essa atitude, essa ação dessa mulher, gerou um inconformismo, tanto pelo preço do perfume, quanto pela atitude dela, em soltar o cabelo, e derramar o perfume, e enxugar com seus cabelos. E o mais interessante disso, e o mais importante disso, esse gesto, essa atitude, essa ousadia, essa intrepidez, foi aceita por Jesus. E ela não ficou preocupada com o que os discípulos estavam falando, do que os discípulos estavam pensando, ela fez de todo o seu coração. Ela não ficou preocupada com o que os irmãos dela iam falar, do que a família ia falar, do que as pessoas iam falar. Ela fez voluntariamente, espontaneamente, honrando, considerando a Jesus superior a si mesmo, e fez de todo o coração. Nós nos preocupamos, muitas vezes, com os nossos familiares, de uma maneira excessiva, do que eles vão pensar, do que eles vão achar, do que eles vão falar, quando nós professamos a Jesus Cristo, quando nós adoramos a Jesus Cristo. Algumas atitudes e ações espontâneas que nascem dentro do seu coração, muitas vezes são barradas pelas pessoas que estão vendo. Muitas vezes num culto de celebração, você tem um desejo tremendo de sair pulando, dançando, e você não faz isso. Você não faz isso. Porque nós estamos preocupados com o que os outros vão pensar e o que os outros vão achar de nós. E nós não honramos a Jesus com as nossas atitudes, com as nossas ações, com o nosso dinheiro, com as nossas ofertas. Mas se eu der uma oferta, o que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão achar? O que a minha família vai pensar? O que a minha esposa vai pensar? O que meu marido vai pensar? Enfim, essa mulher não estava preocupada com nada disso. A cena era uma só: gratidão, privilégio, honra. Honra. Honra a quem honra. Ele está na minha casa, ele já fez muito por mim. Eu vou honrá-lo com aquilo que eu tenho de melhor. Eu vou honrá-lo com a minha atitude, eu vou honrá-lo com a minha posição de quem eu sou. Eu sou uma mulher, eu não posso fazer isso, mas eu vou fazer, eu vou ousar, porque eu amo, eu respeito, eu considero, Ele é Jesus, o Filho de Deus, Ele está na minha casa. Ele está na minha casa. E derramou o perfume e enxugou com seus cabelos. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Quem fez a objeção? Judas Iscariotes, aquele que estaria traindo a Jesus. Jesus conhecia o coração de Judas? Conhecia. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Só pensava em contexto financeiro, só pensava em finanças, só pensava em dinheiro, só pensava naquilo que era terreno, material. Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Olha a situação. Olha a situação. A Bíblia diz que ele era ladrão, e ele estava preocupado com aquilo que a mulher estava ofertando. Vocês poderiam dar aos pobres, mas o coração dele era o seguinte: a melhor defesa, sabe qual é? A
atacar. Quando ele se deparou com aquela atitude, ele se comparou consigo. Essa mulher está dando além daquilo que ela pode. Eu, além de não dar, eu tiro a moeda, eu roubo. E ele se sentiu como? A atitude dela, o comportamento dela, condenou ele. Condenou a sua atitude, condenou o seu comportamento, trouxe à luz verdadeiramente a motivação do coração dele. De quem ele era? Um discípulo de Jesus. Quem ele era? Um discípulo de Jesus. E estava roubando financeiramente o próprio Jesus. O próprio Jesus. E ele atacou. Ela está fazendo errada. Não é dessa forma que faz. Por que não vende? Por que não dá aos pobres? Por que não pega esses recursos e dá aos pobres? E a Bíblia diz, ele não estava interessado nos pobres. Porque por muitas vezes ele roubou o dinheiro dos pobres. Aquelas ofertas que eram para comprar alimentação para os pobres, ele desviou aquela mercadoria, ele desviou aquelas finanças, ele desviou aquele dinheiro. E o texto diz, respondeu Jesus, deixa em paz. Deixa em paz. Que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Oportunidade única que esta mulher entendeu. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro. Está dando microfonia aqui. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro. O testemunho da ressurreição já era notório. Muitas pessoas ouviram e queriam ver o homem que ressuscitou dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus Cristo. Que história linda! Que história maravilhosa de honra. Honra a quem honra. Honra a quem honra. Em todas as atitudes, em todos os momentos que Maria de Betânia encontrou Jesus, ela soube aproveitar, ela honrou com a sua vida, ela honrou com seus bens, ela honrou com as suas atitudes, ela honrou a Jesus Cristo, dando além e fazendo além daquilo que ela podia. Hoje, neste domingo, nós temos o privilégio e a oportunidade de termos também um coração de honra para com Jesus, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele fez. Isso foi por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos resgatou do reino das trevas para o reino da luz, Ele nos resgatou do reino das trevas para o reino da luz, e por isso nós somos justificados. Nós somos considerados justos, santos, por intermédio daquilo que Jesus fez. E você pode ver a cena. O nosso passado foi deixado para o passado. Nós somos novas criaturas. Quem você era e quem você é hoje. Um ambiente de alegria, um ambiente de festa, um ambiente de alimentação. Jesus está nesta festa, Jesus está nessa celebração. Nós estamos celebrando o nome de Jesus. A ceia é do Senhor. É um dia também de alimentação, é um dia também de refeição.
não para saciarmos a nossa fome natural, humana, mas para celebrarmos a Jesus. É um alimento espiritual, onde você está ouvindo e recebendo aos pés de Jesus. É um alimento espiritual, onde você está prostrando-se aos pés e reconhecendo a autoridade em Jesus Cristo, que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador. E é uma oportunidade única, onde nós estamos oferecendo este culto ao Senhor, através das nossas atitudes, através da nossa ação. Sabia que cada palma, cada mão levantada, cada aleluia, amém, glória a Deus, cada cântico, cada acorde, cada música, as crianças que estão ao lado ali brincando, eles estão honrando a Jesus. Tudo isso só tem uma finalidade: honrar aquele que está sobre todo o nome. E Ele não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém. E para encerrarmos, para concluirmos, por gentileza, o texto de João capítulo 13. João capítulo 13, versículo 1 a 17. Você está recebendo essa palavra? João, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 17. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, novamente uma refeição, uma ceia. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Judas Iscariotes já tinha permitido que o diabo entrasse no seu coração. E dentro do seu coração, por mais que não tinha ainda realizado em ação, mas dentro do seu coração, ele já estava distante de Jesus, já não honrava mais Jesus, já não respeitava mais Jesus. Estava sendo servido o jantar. Jesus, versículo 3, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa, e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia, e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Não parece uma incoerência? Não deveria ser ao contrário? Jesus veio para servir e não para ser servido. E o que Jesus estava fazendo ali diante dos discípulos, mesmo diante de Judas? Honrando. Honra. A quem honra, honra. Honrando. E o que ele fez? Ao lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura, chegou-se a Simão Pedro. Ele estava fazendo os discípulos, e daí chegou a Simão Pedro e disse: Senhor, vais lavar os meus pés? O Senhor, o Filho de Deus, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde você entenderá. Você, com os olhos carnais, com a mente natural, você não compreende as coisas espirituais. Eu escolhi, chamei e separei vocês. Eu acredito em vocês. Eu confio em vocês. Eu respeito vocês. Não por aquilo que vocês fazem, por aquilo que vocês são. Pela posição que vocês têm em Cristo Jesus e no reino de Deus. E por aquilo que vocês farão em prol do reino de Deus.
mais um pouquinho e vocês serão esse canal, esse instrumento de Deus. Mas eu preciso realizar isso, honrando a cada um de vocês, que durante esse tempo, 3 anos estiveram ao meu lado, firmes, fiéis, zelosos em tudo aquilo que eu realizei, em tudo aquilo que eu fiz, em tudo aquilo que eu ensinei. Eu quero honrá-los. Chegou-se a Simão, que lhe disse, versículo 6, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Você percebe a diferença do coração de Pedro para o coração de Maria de Betânia? Você percebe que o coração do homem é enganoso? E tem muitas coisas que você não precisa entender, você só precisa crer, você só precisa receber. Se você quiser entender com a tua razão humana, você não vai agir, você não vai fazer, você não vai realizar. Não vai realizar. Jesus já tinha lavado o pé de alguns discípulos e chegou em Pedro, e Pedro falou, não, Senhor. Ele estava entendendo com a razão, com a alma. O texto continua. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Pedro, o que você está falando é carne e sangue, você não está entendendo o momento. Você não está entendendo e não está enxergando com os olhos espirituais o que está acontecendo. Se você não permitir que eu lave os teus pés, você já não faz parte comigo. Você já não estará mais comigo. Jesus estava blefando? Jesus estava blefando? Não. Não. O texto continua. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça, o meu corpo. Senhor, me dá um banho. Pedro, você não está entendendo a seriedade desse momento. A seriedade diante da mesa, diante da ceia, que representa a morte, o sacrifício e a ressurreição de Jesus. Você não está discernindo o tempo. As tuas atitudes, os teus pensamentos te afastam de mim. Aquilo que você fala, aquilo que você pensa, te afasta de mim. E se você não se permitir que eu sirva você, que eu toque você, que eu lave os teus pés, você não tem mais parte comigo. Respondeu Jesus, versículo 10, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo, Pedro, está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia que iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês entendem essa minha atitude de honra, de respeito a vocês? De reconhecimento de quem é você? Vocês são filhos. Vocês são filhos. Já não são mais escravos. Já não são mais servos. Vocês são filhos de Deus. Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou mestre e senhor das suas vidas. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés,
vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Se eu, como mestre e Senhor, como Senhor e Salvador, tive essa atitude para com vocês, respeitando, honrando, considerando vocês superiores a mim mesmo, se eu fiz isso para vocês, vocês precisam fazer isso uns com os outros, honrando uns aos outros, honrando ao próximo, honrando a igreja, honrando pessoas. E a gente honra quando nós consideramos essas pessoas maiores do que nós mesmos. E dessa forma, considerando essas pessoas maiores como nós mesmos, o que você faz? Você serve. Você serve. Você não ofende, você não magoa, você não fala mal, você não lança pedras. Você serve essas pessoas. Serve essas pessoas. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Pode continuar? Versículo 15. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se a praticarem. Felizes vocês serão se vocês praticarem esses princípios e essa verdade. Assim como foi feliz a nossa personagem, Maria, de Betânia. Assim como o nome dela está sendo honrado hoje, nessa noite, em função do seu coração e da sua atitude. Eu quero convidar você a juntos honrarmos a Jesus através da ceia do Senhor.